Da última vez que se candidatou a alguma coisa, seja uma vaga, seja uma abordagem a uma empresa ou a alguém da sua rede, parou para se perguntar: isto faz realmente sentido para mim? Não é se é um bom emprego, não é se paga bem, não é se a empresa é conhecida, mas se esta oportunidade a leva na direção que definiu, se usa o que tem de melhor, se merece o seu investimento de tempo, energia e reputação que vai fazer. Muitos profissionais não fazem esta pergunta e é por isso que muitas transições não resultam. Isto é o Lidera a Sua Carreira com Cristina Correia. Está a ouvir a série Virar a Página sobre transição profissional. Este é o terceiro episódio desta série Virar a Página. Nos dois anteriores falámos da importância de definir a direção antes de agir e de descobrir o que realmente a distingue ou o que realmente o distingue. Hoje vamos dar-lhe ferramentas para avaliar se uma oportunidade merece o seu investimento antes de agir. Mas antes preciso de desmontar uma ideia que ainda domina a forma como a maioria das pessoas procura emprego. A ideia de que procurar emprego é essencialmente responder a anúncios. Abrir portais de emprego, percorrer listas, filtrar por localização ou tipo de função, enviar currículo, repetir e esperar. Para certos perfis e certas fases de carreira, esta via tem o seu lugar. Mas se já tem alguma experiência acumulada e, sobretudo, se está a mudar para funções de maior responsabilidade ou se já lidera, responder apenas a anúncios é uma estratégia incompleta e muitas vezes insuficiente. E porquê? Porque uma parte significativa das oportunidades para perfis com mais senioridade nunca chega a ser publicada. Circula através de redes, de recomendações, de conversas. E quem se limita a reagir àquilo que aparece nos portais está a ceder apenas a uma fatia do que o mercado tem para oferecer e não necessariamente a mais interessante. Uma procura eficaz é diversificada. Combina uma abordagem convencional, como eu gosto de chamar, sim, anúncios, candidaturas, com uma abordagem proativa, ou seja, ativação de rede de contactos, abordagem direta a recrutadores e agências, contacto estratégico com empresas-alvo. É este conjunto que funciona. E vamos falar mais disto nos próximos episódios. Mas hoje o foco é outro. Seja por que via for, a convencional ou a proativa, há uma pergunta que precisa de fazer antes de avançar. E é essa pergunta que faz toda a diferença. A pergunta é simples de formular, mas exige honestidade para responder. A pergunta tem que ser: isto faz sentido para mim? E não é uma justificação de isto parece bom ou isto é melhor do que aquilo que eu tenho. A pergunta deve ser: esta oportunidade está alinhada com a direção que eu defini, com o valor que eu trago e que eu acrescento e com aquilo que eu quero construir para a minha carreira? No primeiro episódio desta série falámos do custo de procurar qualquer coisa. A verdade é que este custo não desaparece quando encontrar alguma coisa. Se essa coisa não estiver alinhada, aceitar uma oportunidade desalinhada por urgência, ou por medo, ou por parecer boa no papel, é muitas vezes trocar um problema por outro. Mas para conseguir responder a esta pergunta com clareza, precisa de ferramentas. Não pode ser uma decisão de instinto e muito menos de desespero. Precisa de filtros. O primeiro conjunto de filtros é pessoal, é sobre si. Antes de investir tempo numa candidatura, ou numa abordagem, ou numa conversa exploratória até, pergunte-se: esta oportunidade leva-me na direção que defini ou é um desvio? Porque nem todo o passo lateral é estratégico. Alguns são desvios disfarçados de oportunidades. E quando se está em transição, a tentação de aceitar qualquer coisa que pareça razoável pode ser grande. Mas cada desvio pode atrasar a chegada. O que é que eu vou aprender ou desenvolver aqui que não consigo onde estou ou no caminho que tracei? Esta é outra pergunta que se deve fazer. E se a resposta for nada de novo, talvez não valha o investimento. Outra pergunta: esta função usa o meu contributo distintivo ou vai desperdiçá-lo? Lembras-te que falámos no episódio anterior? Do que a distingue, do que o distingue, do impacto que gera. Se a oportunidade que está a considerar não vai usar isso,
vai acabar frustrada, outra vez. E provavelmente mais depressa do que imagina. Estes filtros não são sobre ser exigente ou irrealista, são sobre ser intencional. É a diferença entre navegar com bússola e navegar ao sabor da corrente. O segundo conjunto de filtros olha para fora, para a forma como o mercado vai ler a sua movimentação. Porque a sua carreira não existe num vácuo. Cada mudança que faz conta uma história e quem recruta vai ler essa história. Por isso pergunte-se, como é que esta movimentação vai ser lida no meu currículo? Vai parecer uma progressão natural? Vai parecer um passo lateral que faz sentido? Ou vai levantar perguntas? Nem todas as mudanças são óbvias para quem está de fora. E se não houver uma narrativa clara que ligue o antes e o depois, o mercado vai hesitar ao ver determinados movimentos. Outra pergunta. Esta empresa ou este setor valorizam aquilo que eu trago? Contextos onde a sua experiência é ouro e outros onde vai ter de justificar tudo de novo. Saber a diferença pode lhe poupar meses. Outra pergunta. Se estou a mudar de setor ou de tipo de função, consigo articular o porquê desta mudança de uma forma convincente? Porque o mercado não lhe deve benefício de dúvida. Se não conseguir explicar a lógica da sua mudança, quem está do outro lado vai inventar a sua própria explicação e pode não ser a mais favorável para si. Estes filtros de mercado protegem-na de algo que muitas pessoas não antecipam, que é o dano de uma movimentação mal posicionada. Não basta que a oportunidade seja boa, precisa de fazer sentido na história que está a construir e na história que quer continuar a construir. E há um terceiro filtro que quase ninguém menciona, mas que é muito importante para quem está a fazer uma procura proativa. Quando responde a um anúncio, o custo é tempo. Quando ativa a sua rede de contactos, ou quando aborda um recrutador diretamente, ou quando contacta uma empresa que lhe interessa, o custo é maior. Está a investir capital relacional, a sua reputação, a sua credibilidade, a confiança que as pessoas depositam em si. Cada vez que pede a alguém da sua rede que apresente a alguém, ou que a recomende, ou que passe o seu nome, está a usar crédito social. E esse crédito não é ilimitado. Se pede de uma forma dispersa, ou se pede algo de uma forma dispersa, o clássico avisa-me se souberes de alguma coisa, a sua rede não sabe como ajudar. A mensagem vai se diluir e da próxima vez que pedir, o impacto será muito provavelmente menor. Mas se pedir de uma forma focada, do género, estou a procurar este tipo de função, neste tipo de contexto e estas são as empresas que me interessam, a sua rede de contactos vai perceber exatamente o que fazer e com certeza vai fazê-lo com convicção porque percebe que da sua parte há uma direção clara, que sabe o que quer, que vale a pena investir em si. Por isso, antes de ativar a sua rede ou de fazer uma abordagem direta, pergunte-se, esta oportunidade ou esta possível oportunidade merece que eu peça algo a alguém? Se a resposta for sim, avance com confiança. Se hesitar, abrande. Pense melhor, afine o alvo. Porque nesta abordagem proativa, menos é mais. Menos contactos, mais estratégicos. Menos abordagens, mais alinhadas. Menos ruído, mais impacto. Este episódio fecha o primeiro bloco da série Virar a Página, o bloco de posicionamento. E se me acompanhou ao longo destes 3 episódios, já tem as bases de algo poderoso. Uma direção clara, um entendimento do que a distingue ou do que o distingue e um conjunto de filtros para avaliar se uma oportunidade merece o seu investimento. Isto é posicionamento. E posicionamento é aquilo que separa uma procura focada e eficaz de uma procura dispersa e potencialmente desgastante. Para terminar, vou-lhe deixar um exercício prático. Pense numa oportunidade que esteja a considerar neste momento. Uma vaga que viu, ou uma empresa que lhe interessa, ou uma conversa que quer ter. E passe-a pelos filtros que falámos hoje. Faz sentido para mim? Para a minha direção? Para o que trago distintivo? Faz sentido no mercado? Como é que vai ser lida esta movimentação? Vale o investimento? Merece o meu tempo, a minha energia e a minha reputação? Se as 3 respostas forem sim, tem uma candidatura que vale a pena. Se alguma for não, sabe exatamente o que precisa de ajustar.
No próximo episódio entramos num segundo bloco da série, que é o empoderamento, e vamos falar de algo que pode mudar a forma como é percebida pelo mercado, a sua narrativa profissional. Será que está a trabalhar a seu favor ou contra si? Obrigada por estar aqui, e se esta série está a fazer sentido para si, partilha. Há profissionais na sua rede que com certeza precisam de ouvir isto. Até o próximo episódio. Às vezes o que nos distingue é exatamente aquilo que já não conseguimos ver, porque estamos demasiado perto. Se sente que precisa de um olhar de fora para encontrar o que já está lá, adorava conhecer a sua história. Encontrou o meu contacto na descrição.